Esse é o programa Empresários em Destaque. Se você ainda não curtiu o nosso canal, clique no sininho para receber notificações de outros vídeos nesse segmento. Rogério de Lima, 45 anos, empresário do ramo de fotografia, casado, um filho. Hoje a entrevista é com Rogério de Lima. Rogério, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, recebi com muito gosto, né, poder estar aqui compartilhando um pouquinho dessa experiência nova, na verdade, para mim, mas muito prazerosa. Então, desde já o meu agradecimento aí pelo convite. Nós ficamos muito felizes, Rogério, de você ter aceito esse convite, porque o objetivo aqui é exatamente isso que você falou, é compartilhar. Esse verbo, a gente entende que é muito rico. Eu quero começar exatamente daí, Rogério. Você, a gente já se conhece já há um bom tempo, e eu sei que você viveu duas fases na sua vida. Uma fase de ter uma relação, de ser um funcionário de uma empresa, e por muitos anos, e eis que de repente você se vê no mundo do empreendedorismo. Eu queria que você contasse como foi viver essa ruptura. Foi uma transição, né, onde durante 25 anos eu trabalhei numa empresa, e há exatos aí 1 ano e meio eu me desliguei dessa empresa e me vi assim, com duas opções, vamos dizer assim. Uma era procurar um novo emprego, um novo trabalho, né? E a outra era investir, empreender em algo que já há algum tempo era uma paixão minha, era uma coisa que me dava muito prazer em fazer, que era a fotografia. Eu optei por empreender. E confesso que acho que fiz a escolha certa, porque o resultado, principalmente no convívio humano, tem sido muito gratificante. Que bacana. Rogério, nesse momento dessa transição, você sentiu medo? Com certeza. É difícil, eu acredito que a pessoa que passa por essa transição, falar que não sentiu uma insegurança, um medo, é muito difícil, porque você se imagina tendo aí assim aquela estabilidade de você ter aquele seu salário no dia certo, né, tudo certinho, e de repente quando você se torna um empreendedor, você vai ter que construir esse seu ganho, você que vai ter que dia a dia saber administrar esse seu ganho. Ele não vem num único dia, né? Então é diferente, são duas situações completamente diferentes. Então, claro, bate uma insegurança, bate um medo, mas eu vejo que quando você tem um foco, tem um objetivo e persevera nisso, esses medos eles se diluem. Se você tivesse que dar um conselho para alguém hoje que está começando no ramo do empreendedorismo, qual seria, Rogério? Olha, a primeira coisa que eu vejo é assim, a pessoa ela tem que gostar muito daquilo em que ela vai empreender e, além disso, ela ter um conhecimento para poder fazer isso. Porque você imagina só, se você trabalha como funcionário de uma empresa e faz aquilo que você não gosta, não te dá prazer, você vai ser um funcionário mediano. E, de repente, por algum tempo, ou até mesmo por um bom tempo, você vai conseguir manter esse seu trabalho, né, com profissionalismo, mas fazendo algo que você não gosta, você não vai ser aquele profissional. Agora, quando você é o empreendedor, se você não tiver uma paixão, um gosto por aquilo que você vai fazer, meu amigo, aí a coisa não vai andar. Então, a primeira coisa é você realmente gostar daquilo. Não adianta, o Rogério saiu lá e ele vai empreender agora, vou montar uma padaria. Mas eu não, sabe, não me identifico com aquilo não vai me... Esquece. Então, eu acredito que para empreender em algo, a primeira coisa é você gostar daquilo que você vai empreender. E a outra é você ter um conhecimento. Não tenho, eu gosto, mas eu ainda não. Procura. Vai atrás, busca o conhecimento. Vou dar um exemplo pessoal meu. Eu, na fotografia, até me tornar um empreendedor, eu fui um autodidata. Eu fui aprendendo, eu fui buscando uma coisa ou outra na internet, mas eu nunca havia
feito um curso específico na área de fotografia. Depois que eu resolvi empreender, eu senti a necessidade disso e fiz um de vários que eu estou já me programando para fazer, mas o primeiro que eu fiz e que me deu uma sustentação naquilo que eu queria foi aqui em Santa Bárbara mesmo, pela prefeitura, né, lá na Biblioteca Léo Salum, com a professora Rosi, e foi assim, me abriu um leque ampliou a minha visão, né, no sentido do que eu podia fazer com a minha fotografia. Então, se você quer e não tem ainda o conhecimento, busque, porque não tenho dinheiro, eu não gastei, né? A prefeitura ofereceu a formação, eu sei que ainda continua tendo esses projetos, então busque essa formação para que daí a coisa possa caminhar mesmo. Ou seja, do ponto de vista do Rogério, o obstáculo rumo ao empreendedorismo, na maioria das vezes, é colocado pelo próprio empreendedor? Eu acredito que sim. Eu acredito que o obstáculo de você... duas coisas, na verdade, né? Esse obstáculo o próprio empreendedor coloca e eu acredito que é a falta de perseverança. Porque não pensa que você vai começar vai empreender algo e já de cara vai deslanchar e ser o top dos top. Não é assim que funciona. A gente sabe que é um passo de cada vez. Às vezes vai chegar um momento em que aquilo parece que não empacou, né? Não está saindo do lugar e você gostaria que tivesse mais avançado. Mas aí é que volta a questão do foco e da perseverança. Né? Rogério, a sua empresa RL Fotografias, né? Porque imagino que essas são as iniciais do seu nome. Isso. Tá, RL Fotografia. Você tem ela, acho que aproximadamente 1 ano e meio, 2, né? Por aí. Hoje, qual é a perspectiva, Rogério, de crescimento e de projetos que a RL busca ou está pensando ou está se desenvolvendo nesse sentido? Então, Anderson, a RL Fotografia e eu, enquanto profissional da fotografia, eu ainda não posso me definir como muitos fotógrafos se definem. Por exemplo, fulano de tal é um fotógrafo de eventos. Tem o outro que é o fotógrafo de estúdio. O outro que é documentarista. Documentarista, exatamente. Eu, na verdade, a fotografia, o que me faz ser apaixonado por ela é justamente essa gama de opções que ela nos proporciona, né? Então, eu faço ensaios de gestantes, eu faço acompanhamento de crianças de 1 mês até 12 meses, eu faço festas de aniversário, faço casamentos, batizantes, enfim. Tudo que aparece no ramo de fotografia que alguém, se de repente eu nunca fiz, eu acabo me propondo a fazer até para um conhecimento mais aprofundado daquele tipo de situação, para daí, de repente, eu não sei se um dia eu vou chegar ao ponto de falar, não, eu sou fotógrafo disso. Okay. Talvez nem seja esse o meu objetivo, porque tudo aquilo que eu vim fazendo até hoje me deu muito prazer em fazer. Então eu não gostaria de repente, alguém me procurar para fotografar um determinado evento ou alguma coisa assim, e eu falar, não, isso eu não faço. Então, pelo menos no momento, eu não tenho essa intenção. Então, para a RL Fotografia, o que eu espero, né, num sentido de crescimento, de 2019, né, que está chegando aí, é que realmente as oportunidades elas se ampliem, né, em vários ramos, em várias áreas de atuações, para que eu possa crescer profissionalmente no dia a dia, né, em novos empreendimentos, em coisas novas. E graças a Deus, assim, o ano já está muito bem agendado, com muitas coisas já programadas para 2019. Mas eu acredito que pode surgir muita coisa nova ainda. Interessante isso, Rogério. E uma coisa eu queria aqui que você comentasse, até para que deixasse como orientação para outros empreendedores. Você tem uma ligação muito forte com a comunidade religiosa, que é a Casa de Maria, aqui em Santa Bárbara. Até que ponto
ponto, Rogério, essa relação com essa comunidade religiosa influenciou diretamente para o sucesso da RL Fotografia? Então, a fotografia na igreja, na verdade, ela foi o que a igreja me levou para a fotografia, vamos dizer assim. Eu tenho um grande amigo meu, que é fotógrafo, né, o Luzimar Sonsini, e eu já participava da comunidade ali, no caso na época Imaculada Conceição, na Cidade Nova, e ele me ofereceu uma máquina fotográfica que ele tinha lá, que ele não estava mais usando, para que eu pudesse registrar os momentos ali da comunidade. A gente ainda não tinha uma máquina boa mesmo, né, para fazer esses registros, e ele me ofereceu essa máquina. E era uma máquina profissional, e ele doou essa máquina, e essa máquina ficou comigo, e eu comecei a fazer esse trabalho de registrar os momentos dentro da comunidade. Então foi a partir daí que nasceu. Eu sempre gostei de fotografia, mas foi aí que eu comecei a me interessar mais profissionalmente por ela. Com relação à Casa de Maria. A Casa de Maria... Inclusive essas fotos são de lá. Isso, boa parte dessas fotos são de lá, né? Algumas delas foi realizado agora, nessa última novena Cura das Emoções, que teve, foram 9 dias ali na Casa de Maria, né? E a relação com a Casa de Maria, a influência que ela tem sobre o meu trabalho, sobretudo na questão própria até da minha fé mesmo. Porque eu costumo dizer que quando eu registro a fé das pessoas que estão ali, colocando as suas vidas em oração, a fé delas acaba influenciando e aumentando a minha própria fé. Então, eu sinto um prazer enorme em poder registrar esses momentos, porque eles acabam me beneficiando, né, no sentido da minha fé. Então, e a Casa de Maria, ela acaba influenciando também o meu trabalho, porque ela me dá uma visão, vamos dizer assim, mais humana quando eu vou registrar qualquer outro tipo de evento. Né? Eu acredito que o ambiente, a Casa de Maria em si, a busca daquelas pessoas, muitas vezes desanimadas até com a situação que estão vivendo, mas buscando algo, né, que possa auxiliá-las, elas acabam influenciando diretamente na minha vida também. Interessante isso, Rogério. E você tocou num ponto muito pertinente que me fez lembrar uma questão. Hoje, você sabe, eu faço mestrado na área de educação e a fotografia documental. E a fotografia, através dos meus estudos, elas dão indicativos fortes que o tema que nós fotografamos e que nós buscamos e que nós temos uma forte relação é um tema que faz parte da nossa história. Então, agora, observando as suas imagens, eu vejo que estão absolutamente conectados com o seu discurso. No meu ponto de vista, eu observo exatamente essa relação muito forte. Não sei se é assim que você enxerga. Com certeza. Na verdade, o olhar do fotógrafo, né, quando você vê uma imagem que eu registro, que você registra, né, a gente está refletindo um pouco do mundo que a gente vê. Quando você vai numa exposição e você olha e observa a obra de um fotógrafo ali, você está vendo o que é a visão do fotógrafo, né? Ele coloca ali naquela imagem a visão de mundo que ele tem. Então, a partir do momento que você tem essa visão humanizada das coisas, né? Você vai transferir isso para a sua obra, isso com certeza. Interessante. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque. Nós iremos agora para um breve intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos. Uma história de sucesso não se conta da noite para o dia. É preciso trabalho, dedicação, estratégia e espírito de equipe. Há 10 anos no mercado, a Aplipac é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções para identificação de embalagens. Traz em seu DNA a missão de produzir produtos de qualidade, respeitando seus valores e de seus clientes, promovendo sempre o desenvolvimento socioeconômico.
Seus produtos e serviços consolidam parcerias globais com flexibilidade, produtividade, segurança, know-how e referência internacional, atendendo aos mais diferentes mercados. Aplipac, tecnologia de identificação em embalagens. Estamos de volta com o programa Empresários em Destaque. O entrevistado dessa edição, Rogério de Lima, fotógrafo profissional. Rogério, eu queria agora, nessa segunda parte da entrevista, direcioná-la para um campo mais pessoal. Eu queria saber como o Rogério de Lima conceitua o Rogério de Lima, como o Rogério se vê. Rapaz, é uma pergunta complicada, né? Complexa, né? Como que eu me vejo, né? Eu me vejo uma pessoa simples, determinada, que busca nos seus projetos, eu não diria a perfeição, porque eu acho que a perfeição é algo divino e não cabe... Não pertence aos humanos, né? Mas, acho bonito isso, Rogério, reconhecer isso. Mas eu busco sempre aprimorar, né? Se eu não posso ser perfeito, que eu possa, hoje, ser melhor do que eu fui ontem, né? Então, essa busca constante de aperfeiçoamento, de melhora, não só na questão profissional, não só na questão da fotografia, mas na própria questão humana mesmo. Eu me enxergo um pouco assim. E o que o Rogério pretende deixar para o mundo depois de ter aberto os olhos pela última vez? Rapaz, eu espero poder deixar registrado para o mundo que a vida ela é muito breve. Ela é passageira, muito breve mesmo. Hoje, quando a gente fala assim que o tempo de vida tem aumentado, né? Mas não passa de 100 anos, muito difícil, né? E 100 anos, quando a gente é criança, parece uma eternidade, né? Mas à medida que você vai vivendo, quando você chega aí nos seus 45, como eu, você percebe que, nossa, passou muito rápido. Então, que eu quero deixar assim, que as pessoas busquem viver esse dia a dia, né? De maneira intensa, de maneira plena, sabendo principalmente conviver com os seus, né? Eu acho que não tem nada mais importante na vida do que os amigos, a família, esse contato que a gente tem com as pessoas, essa troca de informação e de tudo, né? Então, que eu espero que através das minhas imagens, através da minha fotografia, que as pessoas possam perceber que, poxa vida, isso foi registrado há 30, 40 anos atrás, mas parece que foi ontem, né? Sim, então, sim. Uma característica, Rogério, a gente já se conhece um bom tempo, mas assim, eu sei disso e eu queria que você compartilhasse isso aqui. Você é um homem que tem uma relação muito forte com a divindade. O que isso significa para você e para os seus? Eu diria que para mim é tudo. Eu acho que esse meu contato com Deus, vamos dizer assim, com a divindade, como você disse, ela é a base que me sustenta. É o que me faz acordar todos os dias de manhã, saber que eu não estou sozinho, que apesar das minhas dificuldades e das dificuldades que vão surgir no meu dia a dia, que eu tenho alguém que olha por mim, que eu tenho um Deus que olha por mim, que está do meu lado sempre. Como a gente disse, a gente não é perfeito, então a gente erra. Mas como é bom você saber que mesmo errando, você tem um Deus que, a partir do seu arrependimento, é um Deus misericordioso, que te dá a mão e fala, viu, vamos caminhar mais um pouquinho? Né? Então, esse meu relacionamento com Deus, ele é a base da minha vida. Eu acredito que sem ele eu não seria ninguém. Rogério, e olhando hoje, não somente enquanto empresário, empreendedor, mas também enquanto pessoa, olhando para o futuro, o que o Rogério espera ou quais são as perspectivas que o Rogério busca para os próximos dias, os próximos meses, os próximos anos, para o futuro de forma geral? Olha, eu espero, assim, a minha grande esperança, principalmente, assim, a gente está entrando aí num novo ano, com novos governantes, né? Então, a esperança que eu tenho é que haja, de uma maneira geral, principalmente por parte dos governantes,
uma conscientização de que cada um deles está ali para servir. Sim. Né? Que eles estão ali para poder eles se colocar. Ninguém obrigou, ninguém colocou uma arma na cabeça de nenhum deles e falou, você vai ser candidato, você vai ser isso. Não, eles se propuseram a estar ali e conseguiram a aprovação do povo. Então, que ao chegar lá, que eles governem realmente para o povo. Isso parece até, como que eu posso dizer assim, você está falando óbvio, né? Óbvio, né? Mas, poxa vida, como é triste a gente ver que não é tão óbvio assim, né? Sim, eu ia falar exatamente isso. Às vezes o que é tão óbvio parece que não é tão óbvio assim. Não óbvio assim. Então, que eles ao chegarem lá, que eles realmente governem para o coletivo. Para né? o coletivo, exatamente. Então, o que me preocupa muito e que a gente vê é que esse coletivo, ele é um coletivo não coletivo, ele é um coletivo selecionado. Então, um governa para esse, o outro governa para aquele, o outro governa para aquele outro, e o povo, de uma maneira geral, fica à deriva. Então, isso é muito ruim e isso é prejudicial para o país, de uma maneira geral. Então, que eles possam realmente governar nesse sentido para o povo, de uma maneira ampla, e que a nossa economia se recupere, que principalmente na questão oportunidades apareçam, a questão do emprego, né, que eu tenho uma esperança muito grande de que a partir do próximo ano as coisas possam voltar a ter um ritmo mais acelerado, porque quantas pessoas desempregadas hoje, né? Isso então, afeta, é interessante isso que você falou, Gério, porque não é esse problema não é só da pessoa desempregada. Não, de maneira alguma, né? Isso nos afeta, entendeu? Exatamente. Afeta uma nação como um todo. Porque, vamos ser bem sinceros assim, né? Eu sou fotógrafo, né? E eu vendo o meu trabalho. Agora, um pai de família desempregado que tem um filho que vai fazer aniversário e ele está desempregado, dificilmente ele vai me contratar para registrar aquele momento tão importante, mas acaba se tornando uma segunda opção. Sim. Então, como você disse, afeta todos nós, afeta o país de uma maneira geral. Então, que realmente que a economia possa ter essa recuperação, que os empregos possam surgir, né, e que as pessoas possam voltar e ganhar o seu sustento de maneira digna, né, de maneira honesta. Tá certo. Rogério, conversar com você é sempre uma riqueza infindável, eu diria. Acho que não só porque nos conhecemos há décadas, né, mas assim, é sempre uma grande alegria. E nós estamos nos encaminhando agora para o final da entrevista. Eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais. Eu queria, encerrando aí esse momento, esse nosso bate-papo, né? Primeiro agradecer mais uma vez o convite, porque eu fiquei muito honrado, né, em poder estar aqui falando um pouquinho. E dizer assim, para as pessoas que estão assistindo, que foco, fé, perseverança, determinação, nunca é demais. Né? Então, coloque isso na sua cabeça, busque realmente aquilo que você pretende, aquilo que você quer fazer da sua vida. E os obstáculos, eles vão surgir. Só que, como eu disse, você falou da minha ligação com Deus. Deus tem me dado assim a possibilidade de me inventar dia a dia. Né? Eu vou citar um exemplo rapidinho, mas assim, eu sou uma empresa de uma pessoa só. Mas na verdade eu não sou uma pessoa só, porque ninguém vive nesse mundo sozinho. Sim. E assim, quando eu comecei a empreender na fotografia, o meu foco principal eram os aniversários e casamentos, os eventos, de maneira geral. Mas aí surgiu a oportunidade de eu fotografar uma pessoa gestante. E eu nunca tinha feito esse trabalho. Fui, pesquisei, me aprofundei e fiz um primeiro ensaio, né, inclusive com as roupas da própria gestante. Eu não tinha figurino, não tinha nada. A minha mulher é costureira, né? E ela, então, vendo o ensaio depois, falou assim, mas a gente podia fazer umas roupas mais incrementadas, né? Para poder dar valorizar mais a sua fotografia. E aí ela fez para mim alguns figurinos. E, graças a Deus, foi um sucesso. E hoje eu tenho vários figurinos, mas em função dessa interferência dela no meu trabalho, que se ofereceu para poder confeccionar, né?
E aí, então, o ensaio ficou realmente muito mais bonito. Quando as coisas apertaram um pouquinho mais, principalmente na área de edição, quando tinha muito evento para ser editado, eu coloquei meu filho para poder fazer as edições das fotos. Então eu brinco que a empresa está crescendo, né? Acaba envolvendo mais pessoas nesse trabalho e isso é muito bom. Mas isso só aconteceu porque eu aceitei os desafios, né? Quando a pessoa me convidou, como a gente já disse anteriormente, quando alguém me convida para algo que eu nunca fiz, eu deixo a pessoa muito ciente de que eu nunca fiz. Eu não quero enganar ninguém. Joga limpo, né? Eu jogo limpo. Então, eu não quero enganar ninguém. Olha, eu nunca fiz esse trabalho especificamente. Mas se você quiser que eu faça, eu vou buscar o meu melhor e vou fazer para você, né? Então, e sempre tem sido assim. Então, com isso, eu passei a fazer os ensaios de gestante, com isso eu passei a acompanhar crianças. Com isso, no ano passado, eu fui para Muzambinho, em Minas, fazer um mini documentário da colheita de café. Eu assisti, Rogério. Que foi assim, um momento muito rico para mim. Né? Essa fotografia documental. Que eu nunca tinha feito. Que, aliás, é apaixonante. Então, para finalizar mesmo, né? Não tenha medo não fuja das oportunidades. Elas vão aparecer. Só que é preciso estar atento a elas, né? Precisa estar muito atento porque elas são passageiras. Então, se você deixar essas oportunidades passarem, você pode ficar na mão. Então, quer empreender? Não tenha medo, né? Aquele medinho que vem, tranquilo, é passageiro. Todo mundo passa, todo né? Mundo Você, passa, eu, todo mundo. Não tem problema. Mas persevere, vale a pena. Maravilha. Rogério, mais uma vez, grato pela presença. Eu que agradeço. Saúde e paz. A casa está e estará sempre aberta. Eu espero retomar essa conversa numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Você acabou de assistir o programa Empresários em Destaque. Esse programa irá ao ar às terças-feiras pela internet e também aos domingos pela Rádio Brasil AM 690. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.